Bem-vindas, senhoras e senhores, ao canal Fala Calado. Este é o Ícones da Palhaçaria e hoje falaremos de mais um palhaço russo, um dos mais famosos do mundo. Senhoras e senhores, com vocês, hoje, a história do fantástico Oleg Popov. Antes de eu contar para vocês a história de Oleg Popov, eu gostaria de fazer novamente aquele pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Se você ainda não curtiu este vídeo, por favor, vai lá, curte nosso vídeo. Se você ainda não comentou, poxa vida, vai lá, comenta. Coloca para mim o que você gostaria que eu fizesse no próximo programa ou a sua opinião sobre esse de hoje. Se você ainda não compartilhou com seus amigos, por favor, compartilhe com aquele amigo que gosta de palhaço ou com o seu grupo de estudos. Muito obrigado. Se você ainda não me segue no Instagram, no Facebook, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links, tá bom? Inclusive, vou deixar para vocês alguns links também de números do Oleg Popov, para depois que você souber da história dele, você poder assistir um pouco do repertório de números de Oleg, tá bom? Muitíssimo obrigado, então, senhoras e senhores, vamos lá, vamos contar a história de Oleg Popov. Oleg Konstantinovich Popov nasceu no dia 31 de julho de 1930, num pequeno vilarejo ao lado de Moscou, que hoje já faz parte de Moscou. Quando ele tinha 5 anos de idade, seus pais resolveram mudar para o centro de Moscou. Seu pai era relojoeiro e alcoólatra. Quando Popov tinha 11 anos de idade, o seu pai foi preso. Eu não posso te falar o porquê, não consegui encontrar na sua biografia. Mas 2 anos depois, a família descobriu que ele tinha morrido. Bem, a sua mãe ficou em situações bem difíceis, sem o marido, sem renda, o que fez com que Popov, aos 13 anos de idade, largasse a escola para conseguir um emprego. Ele conseguiu um trabalho de ajudante de mecânico em um jornal próximo da onde ele morava. Por acaso, o jornal ficava do lado do estádio do Dínamo, um time de futebol daquela época muito famoso. E ele era um fã de futebol, vivia jogando futebol na rua, no pátio do trabalho. Do lado do estádio tinha um clube de ginástica, onde ele entrou, se inscreveu e começou a praticar acrobacia, ginástica nesse lugar. E por acaso, este clube ficava do lado da escola de circo de Moscou. Popov ficava se mostrando para os alunos de circo na calçada, mostrando as suas habilidades acrobáticas. As pessoas dessa época descreviam ele como um menino de rua, assim. Mas ele sempre foi muito carismático. Então ele fez amizade com o pessoal todo da escola de circo. E convidaram ele para assistir uma aula. Ele entrou como penetra e assistiu uma aula de acrobacia e se apaixonou pela maneira que a professora estava dando a aula. Era muito diferente da maneira que ele aprendia na escola de ginástica, onde ele aprendia para competir. Ele começou a ver uma maneira diferente de fazer uma ginástica com um quê artístico. Muito parecido esse pedaço com outro palhaço russo também, que contamos aqui no segundo vídeo dessa série, Leonid Ingbarov. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui também nas descrições esse e os outros vídeos da série, tá bom? A gente tem quem foi Grock, quem foi Leonid Ingbarov, quem foi Annie Fratellini, quem foi George Cole e agora esse vídeo. Eu vou deixar todos aqui embaixo na descrição. Depois que você assistir esse vídeo, vai lá e dá uma olhada nos outros. Ele gostou tanto da aula que ele começou a ir direto assistir essa aula. A professora percebeu que ele tinha aptidão e conseguiu convencê-lo a prestar a prova para entrar realmente na escola e deixar de ser um penetra. Em 1944, com 14 anos de idade, Oleg Popov conseguiu entrar na Escola Estadual de Circo de Moscou, na ala infantil, e começou a treinar ali todas as habilidades. Nessa época, ele ainda não sabia o que ele iria vir a ser. Ele já era um grande fã de palhaço, ele era muito fã de Charlie Chaplin, mas ele ainda não tinha, e nem os professores. No início, ele aprendeu habilidades gerais de circo, aéreas, acrobacia, parada de mão, balé. Eles tinham aula de todas essas técnicas. Os professores dessa época escolhiam os seus alunos
na base do olhômetro mesmo, assim. Eles ficavam observando para ver qual era a facilidade que aquela pessoa tinha, qual a aptidão que aquela pessoa tinha fisicamente, né? Então, eles viam uma pessoa que tinha um bom equilíbrio, colocavam no número de equilíbrio. Aí, nos próximos anos da escola de circo, ia ser focado naquilo para poder deixar aquela pessoa profissional em um número. Em um acampamento de verão, Popov levou uma corda e amarrou entre uma árvore e outra e começou a andar na corda. E um dos professores, se chamava Sergei, ele olhou o Popov andando na corda e percebeu que ele tinha uma habilidade incrível de equilíbrio e decidiu chegar nele e falar: ó, esse vai ser o seu número. Ele passou agora o resto da escola só trabalhando nesse número. Ele era um ótimo malabarista, então eles misturaram malabares com a corda bamba. O número já foi se desenvolvendo de uma maneira cômica. O professor deu espaço para ele colocar as gags, porque ele gostava de trabalhar com o desequilíbrio na corda. E o professor já ficou atento naquilo. Ele se graduou na escola de circo em 1950, como malabarista excêntrico equilibrista. Ele ainda não era palhaço, ele era um equilibrista cômico e malabarista. No mesmo ano, Popov estreou no circo Tbilisi, em Geórgia. A Geórgia, nessa época, ainda era parte da União Soviética. E ele estreou fazendo seu número de arame bambo. Só que o palhaço do show teve um acidente. Como o número dele era um número cômico, colocaram ele para substituir o palhaço. Ali ele teve contato com o público e percebeu que ele tinha que desenvolver um repertório. Bem, pode-se dizer que foi ali que ele estreou como palhaço. Depois de algum tempo nesse circo que viajava, ele conseguiu desenvolver o personagem dele. Em 1953, Oleg Popov já entendia o que era o seu personagem palhaço e já estava fazendo um sucesso entre os circos. Foi então que a Organização de Circos da União Soviética, que cuidava de todos os circos da região, convidou ele para voltar para Moscou, para ser parceiro do palhaço mais famoso da época, Karandash. Lembra? No outro vídeo do palhaço russo a gente também falou de Karandash. E não esquenta, eu não esqueci. O vídeo do Karandash ainda vai vir, eu ainda vou falar um pouco sobre o Karandash no futuro. Mas por enquanto, é isso que a gente precisa saber. Oleg Popov trabalhou com Karandash por 3 anos. E Karandash foi um ótimo mestre, porque Karandash chegou aonde Oleg Popov ainda iria chegar. Ele sabia quais eram as coisas que Oleg Popov iria passar. Então foi um ótimo aprendizado para Oleg. Ainda nesse mesmo ano, 1953, ele chamou muita atenção das pessoas que estavam por trás da propaganda soviética. Ele representava um jovem soviético, bonito, carismático, com uma energia muito interessante, que era o que eles queriam colocar nos filmes, para mostrar para fora da União Soviética essa face boa, essa face legal da União Soviética. E convidaram ele para ser a estrela de um show, de um filme, que apresentaria vários artistas de circo, vários números, queriam apresentar para o mundo o melhor circo. E ele foi chamado para ser a estrela desse show. Ele amarrava todos os números. Esse filme fez com que a imagem de Oleg Popov fosse conhecida em toda a União Soviética e em alguns países da Europa também. Em 1956, ele é convidado para participar da primeira turnê internacional do Circo de Moscou. Era só isso que faltava para o nome dele ser marcado na história da palhaçaria mundial. Ele começa a viajar todos os países da Europa com o Circo de Moscou. Nessa época, o único Circo de Moscou existente era realmente o Circo de Moscou. Só eles poderiam usar esse nome. Ele ficou muito famoso. As pessoas ainda não tinham contato até então com o palhaço russo. Todos ficaram encantados com a arte desse palhaço. Em 1960, quando o Circo de Moscou fazia turnê na França, foi quando deram um apelido para ele de o Palhaço Sol. Em 1981, Oleg Popov ganhou o Golden Claw, Palhaço de Ouro, no Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. Ainda na década de 80, com o declínio da União Soviética, como ele era o garoto propaganda, da época, a vida dele mudou bastante. Ele acabou mudando para a Alemanha, onde ele ficou durante bastante tempo,
e acabou abrindo seu próprio circo. A década de 90 foi bem dura para Oleg Popov, ele perdeu a sua esposa para o câncer, mas também foi a época que ele também conheceu a sua outra esposa, Gabi, que era uma jovem de circo, que levantou a carreira dele de novo, fez ele reacreditar e colocou ele novamente no circuito. Em 2012, montaram um show chamado Os Reis da Palhaçaria. Um show que eu gostaria muito de ter assistido, porque olha só a companhia. Eram 5 palhaços. Oleg Popov, Avner, David Shine, René Bazinet e Peter Shub. Que time, hein? Em 2013, ele é convidado a voltar para a Rússia. Ele volta com chave de ouro. O público vê a loucura quando ele entra no picadeiro. Já não é mais o mesmo Oleg Popov de antes. Nessa época, ele já usava uma peruca, porque já tinha o cabelo bem ralo. Já usava mais maquiagem, o figurino era mais colorido. Já não tinha a mesma habilidade física do palhaço que fez tanto sucesso entre as décadas de 50, 60, 70. Em 2015, ele chorou no picadeiro ao receber uma homenagem do ministro da Cultura da Rússia. Uma carta escrita por Putin, falando de toda a sua admiração a Oleg Popov. No dia 2 de novembro de 2016, depois de ter feito um show, ele voltou para o seu hotel, ligou a televisão, sentou na sua poltrona, fechou os olhos e dormiu para sempre. Bem, senhoras e senhores, deixarei vocês agora com o número de Oleg Popov. Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e vejo vocês no próximo Ícones da Palhaçaria. Muito obrigado. Мантё! В чем дело? Почему у вас такой беспорядок? Где? Лампочки мигают. Ой, правда, а? Сейчас я исправлю. Ой, ой, ой.